Oi gente, eu vou comentar com vocês aqui sobre o livro Aqueles que me Desejam a Morte, tá? Esse livro ele é uma publicação da editora Trama. Ele é um thriller e quem me indicou ele foi a minha amiga Samara Pimenta. Ela também vai fazer um vídeo, ela também leu o livro, né? E ela tinha gostado muito, ela falou: Lucas, lê esse livro que eu acho que você vai gostar pra caramba. Aí eu li, nossa gente, que thriller espetacular, profundo, sabe? Não é aquela história rasa, sabe, que você só lê pela ação. Não, ela tem um arco muito profundo de personagens, sabe, de dramas pessoais, né, de demônios que os personagens têm que enfrentar. Então é muito, muito incrível, eu gostei pra caramba. E filme também, parece que o filme tá nos cinemas, é uma adaptação, só que na verdade, pelo que eu vi, é um filme inspirado no livro, não chega a ser uma adaptação fiel, né. Parece que é como se fosse uma outra versão da história, enfim, vamos falar um pouquinho mais disso no final do vídeo. Aqueles que me desejam a morte, então, gente, vai contar a história desse garoto, né? O nome dele é Jace, ele tem 14 anos e ele presenciou um assassinato. Então esse assassinato ele acontece todo no primeiro capítulo e é uma cena muito tensa. O livro ele já começa assim muito tenso, sabe? Ele te pega assim nas primeiras páginas. Esse menino ele tá numa pedreira, tipo num penhasco, e aí no fundo tem um lago e as crianças costumam brincar de desafiar, né, as pessoas, os outros adolescentes a pular na água. E aí ele tá fazendo isso sozinho. Ele chega lá embaixo, ele encontra um cadáver. E aí ele acaba no desespero tentando sair daquele lago. E ele vê duas pessoas, dois homens vestidos de policial, assassinando outra pessoa. Então assim, não foi o dia de sorte dele mesmo. E aí pra proteger esse garoto, né, de não ser assassinado também por essas pessoas, ele vai ser encaminhado pra um cara que ele é como se fosse uma proteção à testemunha, só que cara que ele cuida de adolescentes que tiveram problema com a polícia, tipo marginais, sabe? Criança problemática, sabe? E ele dá curso de sobrevivência para essas crianças. Então é como se fosse um acampamento no meio das montanhas e ele passa lá dicas de sobrevivência e tal. E o Jace então vai para esse acampamento com outro nome, né? Com o disfarce dele e tal, porque ninguém pode saber que ele tá lá. E é um local muito isolado. E nisso tudo, gente, é o livro inteiro com esses assassinos que eles mostram logo no começo quem são eles. O livro ele não vai fazer nenhum tipo de mistério com respeito a quem mata. Não, ele já mostra quem mata, ele já mostra os vilões, né, os antagonistas, quais são as características dele. Eles são muito peculiares, os vilões. Tem uma característica muito esquisita do jeito de falar, do jeito de agir. Então eu achei bem interessante a questão dos antagonistas. E é o livro inteiro com eles tentando encontrar o Jace e passando por cima de quem for para poder encontrar ele, porque eles têm que matar o Jace. São as pessoas que desejam a morte dele. Falando assim, pode parecer um thriller qualquer, né? Pode parecer uma história que vai ter muita ação, mas só isso. Só que não, gente. Esse livro ele tem personagens incrivelmente profundos. Assim, faz tempo que eu não pego um thriller que mostra assim o arco de personagem de cada um deles, porque a gente sempre vê muito no protagonista, né? O protagonista sempre tem um grande trauma que ele vai ter que enfrentar no final da história. Ele sempre tem um passado meio sombrio. Só que aqui todos os personagens são assim. Todos eles têm um medo, um trauma. Todos eles vão ter que lidar com o seu grande medo no final da história. Todos eles têm receios, têm aflições, enganos pessoais. Então é como se você estivesse lendo a história de cada um. E é muito legal isso, porque o narrador ele vai transitando entre os pontos de vista, né? A gente tem uma escrita em terceira pessoa, mas ele vai indo em cada um. Cada capítulo ele mostra um ponto de vista diferente. Aí você fica assim imerso naquela história. E é muita história. Tem duas personagens que eu gostaria de citar aqui. Uma é a personagem da Hannah, que é ela é como se fosse uma guarda florestal de incêndios. Ela tem que ficar no meio de uma torre, né, no meio da floresta lá das montanhas. E ela tem que ficar vigiando focos de incêndio. Caso ela vê ela tem que ligar imediatamente para a base, né, porque eles têm que apagar. Ela tem um arco incrível, gente. Essa mulher é impressionante, assim, sabe? O passado dela, o final dela, o jeito que ela tem que lidar com os demônios pessoais dela. É tudo muito incrível. Ela, eu acho que é uma personagem que ela tem muito mais destaque do que o cara que eu esqueci o nome dele. Do que o Ethan, né? O Ethan é o dono lá da base que fica dando curso de sobrevivência para esses adolescentes. Então ela tem um arco muito maior que o dele e dá a entender que o Ethan ele é um pouco meio protagonista da história, mas eu acho que nem é. Eu acho que cada personagem tem sim a sua característica, só que a Hannah ela ganha muito mais destaque, principalmente no final da história. E outra personagem que eu tenho que falar que é a minha favorita é a mulher do Ethan, a Alison. A Alison é uma... Meu Deus!
Ela é uma personagem assim que você não tem como você não gostar dela. Ela é uma verdadeira sobrevivente, sabe? Ela é aquele tipo de pessoa que é uma força da natureza. E ela passa por cima de tudo. Só que ao mesmo tempo ela não tá só nessa caixinha da mulher foda e sobrevivente, guerreira, que luta. Ela também tem um monte de medo, ela é cagona, ela tem falhas, sabe? Ela tem dúvidas, ela é uma mulher cheia de raiva, ela tem raiva das pessoas. E ela ama o marido dela e a cabeça dela vira um turbilhão. E eles acabam até fazendo uma associação dela com o cavalo que ela cuida, né? Que é um cavalo meio adoentado. E é incrível, assim, os paralelos. É como se ela e o cavalo fossem como se estivesse falando da mesma pessoa, assim, sabe? E o final do livro é... Meu Deus, o final ele tem um clímax assim, muito espetacular. E além de ser um final muito potente, né? E muito inflamável, ele carrega muito aquela coisa da redenção, né, pessoal dos personagens. De renascimento, de enfrentar o seu pior medo, de quitar o que ficou para quitar do passado, né? Então é muito assim, é de chorar, é de ficar com lágrimas nos olhos o final do livro. É muito bom, é tudo muito bem amarrado, sabe? É aquelas últimas 100 páginas que você não larga, você fica até acabar. Ele tem sim alguns plot twists ali no final, só que não é nada assim que vai te fazer ficar chocado, porque a trama ela já é tão bem construída que não precisa de um plot twist para te pegar de surpresa. Até tem, só que não é aquela coisa que não é o principal, sabe? Eu acho que o grande atrativo do livro não é o plot twist do final. Até porque é um plot twist meio fraco comparado com o resto da trama toda, bem construída, sabe? De personagem, de suspense, de você sentir o perigo, a presença do perigo chegando, né? Porque é um thriller de perseguição mesmo, né? Esses dois bandidos, esses dois assassinos estão perseguindo o moleque. E eles vão passando por cima de qualquer um que entrar no caminho. Então é um thriller muito de tirar o fôlego mesmo. E eu acho que o plot twist que tem no final não foi assim o suficiente para bater isso. Não é uma coisa que atrapalha o final, mas eu acho que é aquele tipo de thriller arroz com feijão, sabe? É sólido, não tem coisas muito nebulosas, coisas muito mirabolantes que vão acontecer. E não tem Deus Ex Machina, não tem nada assim que não acontecesse realmente, né? Então ele é um thriller muito bem feito, eu gostei pra caramba. E o filme, gente, eu ainda não assisti o filme, eu tô pra assistir, tô só esperando baixar o filme mesmo pra assistir, porque eu não vou no cinema. Ele é um filme que tem a Angelina Jolie como protagonista, né? Ela faz a personagem da Hannah, né? Que é aquela que fica lá na torre. Pelo que eu vi, gente, no trailer, mudaram muito a história, sabe? Parece que a história vai girar em torno dela mesma, da Hannah, da personagem da Angelina Jolie. O que eu entendi no filme, no trailer, assistindo ao trailer, o menino ele tá fugindo desses assassinos e ele vai encontrar a Hannah. Então não tem esses outros personagens do curso de sobrevivência para adolescentes, parece que não tem o Ethan, eu acho que ela vai ter a ajuda de um outro policial, guarda florestal, alguma coisa assim. Mas não tem esses personagens do livro, eu acho, né? Então eu recomendo, gente, que mesmo que você assistiu o filme e gostou, ou se você ainda não assistiu o filme, leia um livro, porque o livro ele tem muita profundidade de personagem, ele tem personagens que eu acho que não tem no filme, que valem muito a pena conhecer. Gente, a Alison é incrível. Só tenho isso pra dizer. Pelo que eu vi, gente, esse outro autor, ele tem um outro livro que chama... Como é que é, gente? Eu até baixei, deixa eu ver. Se chama Um Rio Muito Frio. Este daqui. Então já tá aqui, eu vou começar a ler ele, não agora, mas eu vou ler ele porque esse daqui falam que ele é um livro de horror mesmo, horror real, né? Então fiquei muito ansioso porque eu gostei muito do jeito que esse cara escreve, é uma escrita sensacional. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Vou pedir de novo que você deixe o seu comentário, gente, o seu comentário é muito importante para esse canal, porque ele não está mais notificando os vídeos, então se você comenta, você ajuda muito, deixa o seu like e compartilha o vídeo. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. É isso. Até a próxima.